São 15 horas e 47 minutos em João Pessoa. Estamos dando início ao programa Espaço Animal. Este programa que sempre vai ao ar, ao vivo, às terças-feiras. Hoje, excepcionalmente, estamos numa quinta-feira com Espaço Animal para trazermos aqui as últimas notícias, os últimos debates envolvendo a temática animal. Mas, a partir da próxima semana, voltaremos ao nosso dia e nosso horário corriqueiro, quais sejam terças-feiras, 17h30. Programa Espaço Animal. Relembrando os nossos objetivos enquanto programa dedicado aos animais, sabemos que programa Espaço Animal, é o palco por onde as vozes, os clamores dos animais são gritados, denunciando-se maus tratos impingidos em qualquer parte do estado da Paraíba a esses seres indefesos, trazendo as necessidades relativas a alimentos, medicamentos, consultas médicas, identificando a partir dos próprios ouvintes aqueles animais que precisam de ser adotados, enfim, fazendo com que este programa revele-se como um dos instantes mais importantes para eles, no sentido de ser a oportunidade em que as reclamações e súplicas dos animais paraibanos serão compartilhadas com todos e todas que nos ouvem neste momento. E para que todos esses animais que habitam o estado da Paraíba, quer bem acolhidos em confortáveis lares, quer perambulando pelas ruas dos seus 223 municípios tenham sua vez e sua voz aqui no rádio, temos os seguintes meios de comunicação. Não compre animais, adote. Para maiores informações sobre adoção de cães e gatos, ligue 98853-7604 ou 99987-2421. Não compre animais, adote. Pois é, não compre animal, adote. Existem N animais precisando de um lar, precisando de um carinho, de um amor, então adote, não compre. E se quiser participar, e desejamos muito que você, que nos ouve agora, participe, basta ligar para os telefones que foram anunciados. É dentro desse norte de ajuda aos animais que nosso programa tem os seguintes objetivos. O primeiro deles, conscientizar e sensibilizar toda a população em relação aos cuidados e à guarda responsável dos animais, pois são seres dotados de todas as emoções, sentimentos, dores e prazeres experimentados pelos humanos. É por isso que eles desenvolvem, por exemplo, as mesmas doenças que os humanos, como diabetes, câncer, depressão, e têm as mesmas alegrias quando encontram as pessoas que lhes tratam bem. O outro objetivo do programa Espaço Animal é denunciar possíveis maus-tratos cometidos por pessoas e animais, indicando os caminhos a ser tomados por quem quer socorrer esses seres que se encontram em apuros. Ainda, divulgar a legislação em geral que protege os animais das agressões humanas, propiciando uma ampla propagação dos instrumentos legais que salvaguardam esses seres dos desatinos das pessoas. Para honrar esses objetivos, o programa Espaço Animal tem entrevistado professores, pesquisadores, médicos, veterinários, protetores independentes e representantes de ONGs que se dedicam à causa animal. Nesse rumo, as entrevistas continuarão a ocorrer aqui nos estúdios da Rádio Tabajara, com autoridades sanitárias, ambientais e policiais, gestores públicos, legisladores e outros envolvidos com o tema animal. Esse é o retrato, por assim dizer, do programa Espaço Animal.
Não compre animais, adote. Para maiores informações sobre adoção de cães e gatos, ligue 98853-7604 ou 99987-2421. Não compre animais, adote. Programa Espaço Animal. Espaço Animal. Entrevista. Se você não quer amar. Dando continuidade às razões de ser do programa Espaço Animal, seguimos com a entrevista da protetora de animais e membro do grupo Arpias, Harmonia dos Protetores Independentes dos Animais, Lindali Gonzaga Ferreira Tomé de Souza. Ela é engenheira ambiental, projetista em zoonoses e saúde pública e fundadora desse grupo Arpias, que tem tido uma exemplar atuação na luta por uma vida mais digna para os animais paraibanos. Assim, difícil apagar da memória as dolorosas imagens de animais puxando carroças, a cumprir em silêncio, sob açoites e chibatadas, sua triste sina. Fustiga-nos a consciência toda vez que um carroceiro estala o chicote no lombo de seu animal. Dói-nos também ver a indiferença dos transeuntes que a tudo assistem impassíveis. Uma situação imoral em que cavalos, jumentos e burros, incluindo éguas prenhes, são utilizados como instrumentos para atingir fins que lhes são estranhos até os limites de suas forças. Sua rotina, invariavelmente permeada pelo padecimento, consiste em carregar pela cidade materiais e mercadorias diversas, areia, madeira, entulho, enfim. No caso dos bois de carro, usados nas lidas campestres, a de arrastar imensos arados pelo pasto ou a de movimentar continuamente as rodas de engenho. Sob sol ou chuva, faça calor, frio ou faça sol, portanto, em meio à balbúrdia dos motores e das buzinas, pouco importa. Essa é, em síntese, a vida miserável dos animais utilizados em serviços de tração. A história da colonização brasileira deve muito a esses animais utilizados na pecuária, na lavoura, nas expedições bandeirantes, sertão adentro e nos transportes em geral. Enquanto o carro de boi arrastava seu arado pelos canaviais e movia a roda dos engenhos, mulas e jumentos atravessavam territórios. No lombo dos burros e dos cavalos, vale lembrar, os colonizadores abriram aquelas que seriam as primeiras estradas brasileiras. Se a verdadeira história do Brasil foi escrita com sangue, suor e lágrimas, sua saga também deve ser ilustrada por chibatas, bridões, cabrestos e cangaias. O fenômeno biológico da dor, ao contrário do que se imaginava no passado, é semelhante nos homens e nos animais. As reações físicas de um animal ferido, na realidade, pouco diferem do ser humano nas mesmas condições. Gritos, contrações, gestos de defesa ou de ataque, tentativa de fuga, etc. Se apenas a espécie dominante pode expressar seu sofrimento por palavras, isso em nada diminui a angústia daqueles que não têm como se fazer compreender. A correlação entre uso e abuso, uso versus abuso de animais, utilizados em serviços de tração, é ainda uma questão polêmica. Se de um lado há normas legais que permitem considerar como procedimento agressivo, por exemplo, atrelar animais às carroças e forçá-los ao trabalho pesado, de outro lado, existe o argumento de que o simples uso do animal, sem abusos, seria legítimo.
É dentro desse contexto de sofrimento dos animais submetidos à tração que nós temos aqui Lindali Tomé de Souza, representante do grupo Arpias, membro fundadora do Arpias, que será entrevistada a partir de agora. Boa tarde, Lindali, seja muito bem-vinda. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, professor. Então, através de sua experiência, Lindali, como membro de uma instituição de proteção animal na Paraíba, fale um pouco das implicações que envolvem o uso desregrado dos VTAs, veículos de tração animal. Então, gente, mais uma vez, boa tarde. E esse espaço é muito propício, inclusive, para esse tema no momento. É um tema realmente polêmico. E, a nosso ver, como pessoas que fazem parte de grupos de entidades de proteção animal, a questão dos animais de tração, ela já é antiga, não só em João Pessoa, né, mas em toda a Paraíba. Então é um caso que é visto como cultural, como meio de trabalho e, de certa forma, é um caso também de maus tratos, é um caso generalizado de maus tratos, né, que nós como instituição recebemos denúncias quase que diárias em relação ao uso desregrado desses animais como exploração, como meio de transporte para atividades, como fim de subsistência de famílias inteiras. Então, é um problema realmente gritante aqui e nós temos um problema bem maior em relação à regulamentação, né, que João Pessoa nunca teve. É um município que é uma capital e, ao contrário das demais capitais que andam seguindo o exemplo de abolicionismo animal, João Pessoa ainda não tinha se adequado, né? A gente não está nesse parâmetro. Então, é uma situação muito agravante, muito desregrada mesmo. São animais que vivem em condições, eu não posso dizer subhumanas, por eles não serem humanos, mas por eles serem uns seres sencientes, então são submetidos a intempéries, a sofrimento, a dor, exposição a todos os riscos que um trabalho fora da sua, como eu posso dizer, da sua natureza, não é da natureza do animal fazer aquilo, por mais que ele esteja condicionado ao longo da vida. Então, nosso trabalho abarca os carroceiros também, porque nós temos abrigo de animal de grande porte, são lares temporários em alguns locais, inclusive o mais atuante nosso fica dentro de uma comunidade que tem bastante carroceiros. Então, nós temos um trabalho de interatividade com alguns deles e sabemos como é que funciona, né, na prática esse trabalho deles. Então, a gente tenta fazer uma educação de guarda responsável, a gente tenta ajudá-los de alguma forma em relação ao trato com esses animais, com ração, com medicamento. Então é isso, é uma luta praticamente que sem fim, por a gente não ver uma expectativa lá na frente sobre essa questão, sobre amenizar, né, mitigar esses impactos gerados aos animais de tração. Certo. Ô Lindali, de sua experiência nessa área de proteção animal, especificamente em relação a esses animais de tração, que episódio que você poderia trazer para nós que seria assim emblemático no sentido de revelar uma violência contra esses animais que você experienciou em sua vida? De experiência própria, nós protetores de animais, eu creio que não só os protetores de animais, mas a população em geral que se revolta com o açoite do animal na sua frente, em via pública, o que nós vemos muito é a questão do despreparo do poder público em relação à regulamentação ao cuidado, a fiscalização dos maus tratos em si, que já são crime, né? O maus trato, ele é crime perante a Lei de Crimes Ambientais, é uma lei federal, mas isso não é contabilizado nessa questão da municipalidade, falando a exemplo de João Pessoa, atualmente. Então, o que a maioria das pessoas passam em relação a isso são ameaças, são agressões verbais. Acabei de receber aqui, via aplicativo WhatsApp, uma protetora que acabou de ser ameaçada, ela e o filho, de levar uma chibatada. Então, é muito corriqueiro isso, é constante. Então, em relação a vários tipos de distrato mesmo, porque a gente acaba se revoltando, né, com aquela situação, e aí as pessoas partem para agressão verbal, e aí o retorno também não é legal e acaba gerando um conflito. Certo.
Então, assim, não existiria um episódio específico, porque todos os dias você se depara com episódios de maus tratos a burros, a jegues, enfim, esses animais que são submetidos, corriqueiro, que são submetidos, eles não estão lá por vontade própria, eles são submetidos, eles são subjugados a, não é assim? Então, Lindali, tendo em vista a situação social e cultural do nosso estado, que medidas poderiam ser adotadas para sanar o sofrimento desses animais? Então, nós sempre buscamos o apoio das autoridades, dos órgãos, do poder público, para que fossem implantados dentro do município. A questão, não só no município, né? Nossa luta é estadual, nosso foro é estadual, mas, assim, falando a nível de João Pessoa, nós sempre lutamos pela regulamentação, pelo uso de dispositivos legais, por políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. E isso inclui os animais de tração, porque a gente sabe que é um setor muito carente aqui. Nós temos uma proteção animal muito forte em cima da visualização de cães e gatos. Mas para a questão dos animais de tração, é um pouco fraco o movimento, justamente porque as pessoas já estão saturadas de não ter para onde recorrer, a quem suplicar, a quem buscar para resolver essa questão. Então, quando você vê um animal sofrendo maus tratos nas ruas, animal de grande porte, você não tem a quem recorrer, porque o poder público não dispõe de estrutura para organizar, né, esses resgates, esse aporte. E receber essas denúncias. Exatamente. Não é? Ô Lindali, tudo bem, não existe nada assim específico por parte do poder público, mas nós sabemos que a Delegacia dos Crimes contra o Meio Ambiente, ela está de portas abertas, aliás, ela deve estar de portas abertas para receber esse tipo de denúncia, quer envolva animais de grande porte, jumentos, cavalos, bois, enfim, quer envolva animais de pequeno porte, como cães, gatos e tudo mais. E o delegado do crime da Delegacia de Crime contra os Meios Ambientes, ele é bastante receptivo, e essa delegacia se encontra ali na BR-230, em frente ao Almeidão, agora onde um prédio que concentra várias delegacias, dentre elas a de crime contra o meio ambiente. Lindali, eu só peço que você agora aguarde um pouco mais, porque nós entrevistaremos o vereador Bruno Farias, que teve recentemente um projeto de lei aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito do município de João Pessoa, no sentido de esses animais de tração receberem uma regulamentação própria. E daí nós conversaremos um pouco com o Bruno Farias e em seguida retomaremos com você para escutarmos quais foram as impressões primeiras da sociedade de um modo geral e dos protetores em particular em relação a esse projeto aprovado. Espaço Animal. Entrevista. Dando continuidade à nossa programação, o programa Espaço Animal entrevista agora o vereador do município de João Pessoa, Bruno Farias. Bruno iniciou em 2009 o seu primeiro mandato como vereador de João Pessoa. Desde então, tem buscado elevar as discussões político-legislativas da Câmara Municipal, representando a população com ética, capacidade técnico-jurídica e, sobretudo, firmando compromisso com o bem comum. Em 2012, disputou a reeleição, onde alcançou uma votação expressiva que lhe rendeu o posto de segundo vereador mais bem votado em João Pessoa. Aos 34 anos de idade, é bacharel em Direito pela UFPB, advogado e especialista em ciências criminais. Além da carreira jurídica, descobriu outra vocação, o amor pela poesia, fazendo deste sagrado dom um compromisso com a valorização da nossa cultura. Atualmente, durante seu segundo mandato, mantém postura austera e combativa, participando ativamente das discussões acerca dos temas que envolvem a nossa cidade, apresentando uma produção legislativa vigorosa e diversificada. Entre maio de 2014 e maio de 2015, assumiu a Secretaria Municipal de Turismo, desenvolvendo um trabalho vigoroso na promoção do destino de João Pessoa, na qualificação da mão de obra voltada para
a cadeia produtiva do turismo, na prevenção e no combate à exploração sexual nos meios de hospedagem, no incentivo e apoio à prospecção de eventos para a nossa cidade e na divulgação da capital paraibana nos maiores veículos de comunicação do país, o que lhe rendeu a unanimidade, votos de aplauso da Câmara Empresarial de Turismo do Estado da Paraíba e do Conselho Estadual do Desenvolvimento Turístico pela atuação em favor do turismo pessoense durante a sua passagem pela setor. Conseguiu recentemente a aprovação de um projeto de lei de sua autoria, cujo tema é animais de tração, ou seja, aqueles jumentos, burros e cavalos que são vistos no dia a dia de João Pessoa, puxando carroças com famílias e cargas infindáveis em suas costas. Vereador Bruno Farias, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, professor Francisco, boa tarde, minha querida Lidali, que é uma lutadora da causa animal, integrante do grupo Arpias, e que, pela forma corajosa, apaixonada com a qual se devota, se dedica a esse tema, merece o aplauso e o reconhecimento de todos nós. E meu boa tarde especial àqueles que nos ouvem pelas ondas da Rádio Tabajara. Isso. Vereador Bruno, o que lhe fez apresentar um projeto dessa natureza, que trata da proibição de utilização de animais por meio de tração no município de João Pessoa? Qual foi ou quais foram os caminhos trilhados por você que fez com que fosse apresentado o projeto de lei nesse sentido? Professor, a primeira pessoa que me provocou, no bom sentido, a fazer reflexões mais detidas, mais acuradas a respeito desse tema, foi um ex-secretário de turismo do município de João Pessoa, empresário vitorioso, nosso amigo Romeu Lemos, que através das redes sociais começou a fazer, o termo certo é provocação, né, a provocar esse debate que suscitou inúmeros comentários, e ele, amigo meu, uma pessoa por quem eu tenho grande admiração, me colocou no meio desse debate. E a partir daí, nós fizemos, juntamente com o nosso gabinete, uma ampla pesquisa a respeito de legislações semelhantes em outros municípios, e a partir daí nós começamos primeiramente em conversas informais com entidades ligadas à proteção animal e depois em audiências públicas na Câmara Municipal a formatar esse projeto de lei, que se fundamenta em 4 eixos principais. O primeiro eixo, a defesa do bem-estar animal, o combate aos maus-tratos a que são submetidos esses animais, que parece que nasceram com a sina de serem dia e noite chicoteados para trabalhar em condições muito precárias, em condições rudimentares, com feridas abertas, fraturas expostas, carregando cargas com um volume muito maior do que o peso do seu próprio corpo. Animais que parece que acordam, dormem e se alimentam para serem chicoteados em praça pública, num espetáculo de horror que choca as pessoas e que, no entanto, até bem pouco tempo, não tinha um espaço adequado para que esse debate político fosse feito de maneira elevada. Essa indignação ficava muitas vezes engasgada na garganta das pessoas, não fossem aquelas pessoas mais engajadas, como é o caso de Lindali. Essa discussão ela era silenciosa, mas as pessoas viam, ficavam evidentemente que consternadas, indignadas com aquela situação, mas não verbalizavam. E os próprios animais, como você próprio salientou no início do programa, como eles não conseguem expressar os seus sentimentos através de uma linguagem audível ou inteligível aos humanos, também não conseguiam, através dos grunhidos,
através dos mugidos, não conseguiam fazer com que as pessoas pudessem dar atenção a esse caso. Então, conversando com as pessoas, nós conseguimos despertar esse debate público e apresentar esse projeto que tem, como eu disse, como primeiro eixo o combate aos maus tratos animais. O segundo eixo, e não poderia ser diferente, é a questão da mobilidade urbana. João Pessoa é uma cidade que já sofre o caos do trânsito, sobretudo nos horários de pico, nas principais avenidas, nos principais corredores. Ainda não temos, é bem verdade, a situação da cidade vizinha do Recife, mas já começamos a sentir, né, o constrangimento cotidiano no nosso trânsito. E esse tipo de veículo, por ser, como eu disse, rudimentar, esse tipo de veículo atrapalha sim a fluidez do trânsito, afora o fato de que esse tipo de veículo expõe os próprios condutores, os próprios carroceiros, expõe a vida dos animais, expõe a vida dos pedestres, dos passageiros e dos motoristas. Não é raro nós nos depararmos com acidentes envolvendo as carroças e pessoas, envolvendo carroças e outros veículos. No final do ano passado, isso foi noticiado em praticamente todos os portais de nossa cidade, nós tivemos um acidente envolvendo uma carroça e uma ambulância do SAMU, no município de Patos. O animal veio a óbito imediatamente e o condutor, eu confesso que não sei qual foi o destino, mas foi encaminhado ao hospital regional com fratura no crânio, em uma situação de extrema delicadeza para a sua saúde. De modo que o segundo eixo é a questão da mobilidade urbana. O terceiro eixo... Ou seja, vereador Bruno, no que diz respeito à mobilidade urbana, os animais de tração realmente são um dificultador, ofertando riscos de morte às pessoas e a eles próprios, não só a quem vai conduzindo os animais, como aos animais em si. Então, exatamente. Mobilidade urbana é um dos tripé. É um dos fundamentos, um dos eixos, um dos pilares. Isso, o terceiro pilar é a questão da saúde pública. Lindali pode falar com muito mais legitimidade do que eu, mas a maioria desses animais não é tratada de maneira adequada. E por não ser tratada de maneira adequada, muitas vezes são transmissores de doenças aos próprios seres humanos, aos condutores e às pessoas que estão ali em sua volta. Então a questão da saúde pública também foi um dos eixos a orientar esse projeto de lei. E o quarto e último eixo tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Nós sabemos que muitas pessoas exploram esse tipo de atividade de maneira digna para sustentar as suas famílias. Mas é preciso que, assim como os animais, as pessoas também possam ser libertas. Elas possam ter direito a um trabalho ainda mais digno, que elas possam ter alternativas e opções que o poder público venha lhe oferecer, seja através de cursos de qualificação, seja através de políticas de assistência social, seja através de concessão de microcrédito, para que essas pessoas possam ou abrir um outro negócio, ou para que essas pessoas possam trocar a carroça e o animal por um veículo motorizado, em que haja uma carroceria adaptada, ou até mesmo por uma bicicleta que tenha uma carroceria adaptada, mas enfim, um veículo que possa a um só tempo atender a defesa, a preservação do meio ambiente, o bem-estar animal e a melhor fluidez no trânsito de nossa cidade. Portanto, nós apresentamos esse projeto, que é um projeto polêmico. Sim. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Porque muda a história da Paraíba, porque são mais de 500 anos nessa cultura, por assim dizer, de se utilizar o animal como meio de sustentáculo da própria vida. E agora, com a apresentação desse projeto de lei, há uma mudança radical nesse cenário. Há uma mudança radical nesse cenário, mas é preciso dizer que nós não criamos a roda. Exato. Não é verdade? Como eu disse,
Essa é uma legislação que já é aplicada em sua plenitude em cidades de médio e grande porte em nosso país. Correto. Recife, Natal, Fortaleza, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, enfim. As grandes cidades já adotam essa mesma legislação. Nós não estamos aqui, como eu disse, a inventar uma legislação. Nós estamos adequando a cidade de João Pessoa a um novo panorama. E resistências, é claro que hão de existir. Como existiram em 1850, quando foi promulgada a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de negreiros, como foi ainda no final do século XIX, como houve resistências para o fim, com a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e, por fim, com a lei áurea em 1888. Portanto, nós estamos travando uma luta, não é contra ninguém, é a favor do bem, é a favor da integridade física, da saúde dos animais, mas também em favor de melhores condições de trabalho para aquelas pessoas que ainda hoje exploram esse tipo de atividade. Nós estamos a entrevistar o vereador Bruno Farias, do município de João Pessoa, que apresentou recentemente um projeto de lei que cuida e que regulamenta a vida dos animais de tração, proibindo a veiculação desses animais pelo município de João Pessoa, pelas ruas da cidade de João Pessoa, e que teve o sancionamento há poucos dias pelo prefeito municipal. Vereador Bruno, quais são as principais inovações trazidas pela lei 13.170 de 2015? A mais radical das mudanças é certamente a proibição do tráfego dentro da zona urbana do município de João Pessoa. Segundo o desenho do zoneamento de nossa cidade, a cidade é dividida em zona urbana e zona rural. Na zona urbana, há a proibição desse tipo de tráfego, com algumas exceções, né? Tanto do tráfico de veículos animais como do trânsito montado. Mas há exceções, por exemplo, do trânsito montado para as forças públicas, para a polícia militar, para a guarda municipal e as entidades responsáveis por segurança, né? Para atividades desportivas, no caso do trânsito montado, atividades de natureza cultural, mas a radical mudança, a mais forte delas, é a proibição do tráfico de veículos de tração animal na zona urbana da cidade. E também a regulamentação do tráfego de veículo de tração animal naquelas situações em que forem permitidas. Por exemplo, na zona rural, para que um veículo de tração animal ele possa transitar na zona rural da cidade, portanto, no local em que é permitido, ele não pode trafegar de qualquer maneira. Sim. É preciso respeitar a integridade física do animal, é preciso haver o registro do veículo e do animal no órgão competente, limitação para o horário de trabalho daquele animal, a manutenção daquele animal em local adequado, atendendo aos requisitos legais, mantendo-o sempre ferrado, limpo, alimentado, com a sede saciada, com boa saúde, conforme atestado veterinário concedido em período não inferior a 4 meses. Enfim, é preciso que uma série de requisitos sejam preenchidos para que o animal possa transitar de acordo com o que preceitua a legislação que foi aprovada à unanimidade. Todos os vereadores. Nós tínhamos no dia da sessão 23 dos 27 vereadores e todos os vereadores eles foram favoráveis à implantação, à aprovação dessa lei. Eu obtive inclusive a assinatura de muitos deles antes de dar entrada no projeto. Muitos deles subscreveram o projeto ao nosso lado, o que demonstra que a Câmara Municipal de João Pessoa está absolutamente em sintonia com esse novo pensar
com essa nova luta e tivemos o consentimento, o beneplácito da gestão municipal, o que também já foi uma vitória, porque demonstra a mudança de mentalidade, né? Que demonstra um novo olhar da gestão para essa causa que até bem pouco tempo em nossa cidade, é preciso dizer, não era discutida, não era debatida, mas que já começa a ser alvo das conversas de mesa de bar, das conversas em clubes de mães, nas salas de aula, em salas de aula, enfim, nos mais distintos e diversos locais de nossa cidade. E se eu pudesse lhe dizer de cara, o primeiro ganho, sim, a primeira conquista da aprovação dessa lei, eu lhe diria sem sombra de dúvidas, que foi tirar o assunto debaixo do tapete, do anonimato, tirar o assunto do anonimato e colocá-lo à vista de todos. Isso. O grau de sensibilidade, Bruno Farias, não só da Câmara, como do município de João Pessoa, simplesmente retrata aquilo que a população já vem conclamando há um tempo. Então, realmente, o poder público começa a entrar em sintonia com a voz da sociedade que ele, poder público, representa. Realmente, a sensibilidade tem norteado esses episódios. E aí, vereador Bruno, nós queremos agora ouvir da Lindali, representante do grupo Arpias, qual foi a primeira impressão, ou quais foram as impressões iniciais quando da aprovação desse projeto de lei e de sua possibilidade de implementação no município de João Pessoa. Quais foram as críticas ou quais foram as vantagens que vocês verificaram, enfim, quando tiveram notícia da aprovação da lei? Reiterando aqui o que o vereador Bruno acabou de mencionar, em relação à conquista maior, que é retirar para debate esse assunto que estava praticamente morto, né? Uma coisa que era um tabu praticamente aqui. Então, até no Poder Legislativo mesmo, era uma dificuldade nossa como entidade de proteção animal e dos meus colegas protetores de colocar em prática, de colocar em pauta e principalmente uma vitória muito maior, conseguir do Poder Executivo um aval hoje, uma liberação, né, atual para a questão da causa animal. Então é uma vitória muito grande. Eu estou aqui representando todos os protetores para parabenizar a atitude do vereador, porque foi muito nobre e é uma coisa que é muito carente, né? Nós estávamos precisando de fato, é uma luta quase que sem fim e nós ficamos meio que saturados às vezes por não ter aquele retorno, né, do poder público. E dessa vez não, a gente está com todas as expectativas em cima desse projeto. E assim que nós tivemos conhecimento, fomos atrás, procuramos o vereador para ter acesso ao teor da lei e percebemos pela nossa vivência com essa questão que tem coisas que podem ser modificadas, alteradas, melhoradas, N possibilidades. Então nós vamos sentar com o vereador outras vezes, porque ele se mostrou bastante solícito com a causa e aberto a qualquer tipo de negociação, tanto com o lado da proteção animal, quanto com o lado dos trabalhadores que estão fazendo esse... A gente está tentando fazer esse link também, justamente que é para que não haja, para que ninguém seja prejudicado, né? Não só a causa animal, mas também as pessoas, porque a gente vai chegar com uma coisa muito radical e tentar amenizar. Então, dar com a mão, puxar com a outra e tentar fazer uma organização disso daí. Então nós estamos para ajudar também. Ok, então a ideia é equilibrar o conteúdo legal com a realidade envolvendo os trabalhadores que necessitam desses animais para sobreviver. E aí alguns debates certamente surgirão. E aí eu pergunto a Lindali e a Bruno Farias se vocês têm uma ideia de quantos animais serão atingidos, se vocês têm algum levantamento, enfim, qual é a quantidade de animais que serão atingidos com o projeto de lei aprovado. Professor, não existe, isso é algo até surreal, não existe na cidade de João Pessoa um cadastro oficial que possa catalogar as pessoas que sobrevivem explorando ou exercendo esse tipo de atividade. Existe até uma lei já antiga, ainda da época
do então prefeito Cícero Lucena, que destinava à CEMOB, antiga ST Trans, a competência de fazer esse tipo de cadastro. No entanto, de lá para cá, isso nunca foi feito. Então seria essa a primeira ideia de nós vocês? teremos o primeiro desafio de contactar, sobretudo através das entidades de proteção animal, como é o caso da Arpias, de contactar essas pessoas para fazermos esse levantamento oficial, porque nós temos uma ideia abstrata, uma ideia subjetiva, oficiosa, portanto não oficial, de que algo em torno de 700 pessoas, né? Isso é algo absolutamente empírico, né? Sim. Mas nesse universo, né, são as pessoas que se sustentam desse tipo de atividade. Se nós fizermos a correlação de uma pessoa para um animal, chegaremos muito próximo a esse número, né? Então é preciso que esse levantamento ele seja feito para que a lei ela possa ter efetividade. Primeiramente, fazer um trabalho de conscientização com essas pessoas, né, de educação ambiental, de estimulá-las a pensar em outro tipo de atividade e, caso elas de fato queiram permanecer, seja fazendo o trabalho de recolhimento de material reciclável, de entrega de material de construção, que nós possamos ofertar através do poder público uma nova alternativa de transporte, né? Como eu disse, um transporte que não pelos animais. Que não pelos animais. Então, já recebemos por parte da Prefeitura Municipal de João Pessoa, não apenas com a sanção da lei, mas também através de reuniões, o sinal de que o Banco Cidadão, através da política de microcrédito que faz, está querendo abraçar realmente essa ação administrativa. E o nosso objetivo é que, com o passar do tempo, nós possamos de fato modificar a face da cidade de João Pessoa, quebrar um tabu e iniciarmos uma nova cultura, uma cultura de respeito à integridade dos animais. Muito bem. Então eu peço que Lindali faça as suas considerações finais acerca do que a gente debateu até agora, e em seguida o vereador Bruno também teça seus comentários finais, por gentileza. Como eu disse anteriormente e reiterando aqui, o Grupo Arpias parabeniza, né, os idealizadores desse projeto, que através do vereador foi colocado em prática, e nós estamos à disposição do Legislativo para chegar com o nosso conhecimento de causa e somar nesse processo, e nós seremos os principais fiscalizadores, né, na verdade, do processo, os protetores de animais, os simpatizantes da causa, todo mundo que se solidarizar com essa questão. Então nós vamos estar no pé do legislador, no pé das fiscais, e tentando fazer com que aquilo ali seja efetivado, sempre vendo o lado dos animais. Então, a gente quer saber o que vai acontecer com esses animais, como é que estão sendo tratados e todo aquele processo. E a gente vai torcer muito para que esse projeto dê certo, vamos participar, contribuir. E é isso, nós estamos bastante contentes, né, com essa situação nova, inédita. Que bom, vereador. Agradecer o convite, professor Francisco, dizer que estou à inteira disposição, aberto a mudanças nessa própria legislação. Se as entidades ligadas à proteção animal, ou se os líderes dos trabalhadores que exploram esse tipo de atividade trouxerem inovações ou ideias, nós estamos abertos para acolhê-los, acolher as ideias e acolher estas pessoas. E eu queria fazer um registro. Em todas as reuniões que tive com as entidades ligadas à proteção animal e sobretudo com Arpias, em nenhum momento eles se fecharam para a questão do ser humano. Eles cuidam, né, com uma paixão enorme, um devotamento muito grande da questão animal, mas sempre demonstraram uma sensibilidade muito grande para com os trabalhadores. E essa preocupação deles com os trabalhadores é também uma preocupação nossa, daí porque nós esperamos que a harmonia entre o bem-estar animal e a condição de vida digna
para estes trabalhadores, possam fazer com que João Pessoa se mostre ao lado de outras cidades brasileiras em um novo patamar, na vanguarda dessa questão do trânsito, do transporte de veículo de tração animal. Ok, muito obrigado, vereador Bruno, muito obrigado, Lindali. Parabenizamos o vereador Bruno Farias por essa iniciativa ímpar em nosso município. E assim, agradecemos em nome desses animais, vereador Bruno Farias, agradecemos essa sua atitude. E convidamos todos e todas a estarem conosco no nosso próximo programa, que acontecerá na terça-feira a partir das 17h30, voltando assim aos seus dia e horário corriqueiros. Sentem medo do escuro. Este programa tem o oferecimento Clindonto, odontologia especializada. Lojão Agropecuário, Estrada de Cabedelo, em frente à Mata do Amém. Se você não quer amar, não judia dos animais. Deixe que eles habitem o mundo em paz. Você ouviu o programa em defesa dos animais. Até a próxima terça-feira, às 17h30, em Espaço Animal. Espaço Animal.